nossos olhos e vamos entrar na presença do Pai. Pai, nós entramos agora na Tua maravilhosa presença, Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor, mais um dia, Senhor, que nos estás a proporcionar pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, pela Tua benignidade. Sim, meu Pai, por nos teres tirado do reino das trevas e teres transportado para o reino da luz. Nos dares a Tua glória com o nosso Salvador Jesus. Paizinho, Te pedimos perdão por qualquer ato, pensamento, palavras, obras ou omissões, Senhor, que tenhamos dito, tenhamos feito. Pedimos-te perdão agora, dá-nos um coração puro para que entremos agora diante do Teu trono, da Tua face, em santidade, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Paizinho, eis aqui a vida da Tua igreja, eis aqui a vida dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oh Paizinho, eu peço-te que entres com a Tua providência, meu Pai, que supres todas as suas necessidades, pois a Tua palavra diz que nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Meu Pai, vai tocando agora de dentro para fora, vai repreendendo agora, meu Pai, todo o mal. Meu Pai, eu queimo agora, fogo do Espírito Santo, começa a queimar, Jesus, queima, Jesus, queima todas as maldições hereditárias nesta família, sejam queimadas agora, em nome de Jesus Cristo. Dores, aleluia, contendas, maldições, oh meu Pai, orações contrárias, feitiçaria, bruxaria, começa a queimar agora, fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Eu dou ordem agora que saia todo o mal, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo esta família e as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Pai, livra-nos de todo o mal, meu Pai, que os Teus anjos de guerra acampem em nosso redor, fazendo escudo de proteção. Desde já agradecemos por cada livramento que nos tens dado, mesmo aquele que nós não vimos. Tu tens os Teus anjos acampados diante da nossa casa, diante de nós, Senhor, porque nós temos 2 anjos. Oh sim, meu Pai, porque os anjos estão acampados diante daqueles que o temem. Nós temos 2 anjos a batalhar as nossas lutas, meu Pai, aleluia. 2 anjos para aqueles que vão herdar a salvação eterna, aleluia. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Oh Pai, Tu tens cuidado de nós nos mínimos detalhes, Senhor. Obrigado, meu Pai. Oh, seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo a esta live, Espírito Santo. Que eu diminua e que Tu apareças, que eu desça, que eu diminua e que Tu cresças, e que eu desapareça e que Tu apareças, para a honra, para a glória do Teu santo nome, meu Pai. Eu Te agradeço, Senhor, porque sempre ouves a minha oração e fazes muito mais acima daquilo que Te peço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quem quer aceitar Jesus, diga-me aí nos comentários. Quem ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador no seu coração, amém? E agora vamos abrir a nossa Bíblia, meus irmãos. Amém, irmão Adonai, depois eu mando a live, tá bem? Vai também ser uma breve palavra, tá bem, meus irmãos? Amém, irmão Alexandre, bem-vindo, seja bem-vindo. Aqui no meu TikTok da Missionária de Jesus, também me podem aqui seguir, tá bem? Missionária de Jesus Apocalipse na Veia, o TikTok. Oh Deus do céu, Alexandra, não sei mesmo o que é que se passa com o YouTube. Depois eu vou ter que tirar a live e pôr no YouTube. Pois
2. Então, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, que em Daniela, o capítulo 9, o versículo 27, que diz assim: esse governante, pois como sagacidade firmará com muitos um pacto que durará uma semana, mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares, e tem uma das principais aulas do templo. Será colocado o sacrilégio terrível, uma grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Agora, meus irmãos, neste momento, vamos ver quem é o assolador, quem vai fazer um pacto que durará uma semana, meus irmãos. Vamos ver, meus irmãos, o que é que está a passar, meus irmãos. Glória a Deus, obrigada, minha filhinha. Então, meus irmãos, eu queria que os meus irmãos, glória a Deus, este assolador, meus irmãos, que vai afirmar um pacto, um tratado de paz, aleluia, através de Israel, amém? Ele vai trazer uma falsa paz. Quem é o assolador? É o anticristo. E o que é que nós agora estamos a ver, meus irmãos? Nós estamos a ver as profecias a cumprirem-se diante dos nossos olhos. Porquê, missionária? Porque nós neste momento, aleluia, nós estamos a ver Donald Trump. Vocês sabem que ele foi ao Médio Oriente. Eu quero ler aqui uma notícia com os meus irmãos, que isto aqui foi muito forte, tocou muito o meu coração, porque diz assim, nas notícias, Trump promete um anúncio muito importante antes de viajar para o Oriente. O presidente Donald Trump declarou nesta terça-feira que fará um anúncio importante antes de sua viagem para o Oriente Médio na próxima semana, mas não revelou o teor do comunicado. Porquê, meus irmãos? Ele ainda não revelou. Nós estamos a ver ele agora a ir ao Médio Oriente, não é? Pelo que dizem, ele já fez. Ele já acabou com a guerra, amém, entre o Paquistão e a Índia. Teremos um anúncio, ele diz assim, teremos um anúncio muito importante. Vejam, diz 2 vezes, dos mais importantes, e não direi a vocês sobre o que é. Mas, e é muito positivo, afirmou o mandatário no Salão Oval da Casa Branca. Será um dos anúncios mais importantes feitos nos últimos anos sobre o determinado assunto, acrescentou. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, que se reuniu com o presidente republicano nesta terça-feira, respondeu secamente: estou ansioso. Trump viaja de 13 de maio a 17 de maio para a Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, na primeira viagem ao exterior do seu segundo mandato, após uma breve passagem por Roma, para o funeral do Papa Francisco. Nós vimos que ele esteve lá, meus irmãos. Não estando dizendo que se trata necessariamente de comércio, disse posteriormente o magnata,
que lançou uma ofensiva tarifária mundial e visitará 3 monarquias ricas em petróleo. Meus irmãos, até aqui, que agora eu quero que os meus irmãos se foquem aqui. Trump promete anúncio muito, muito importante. Ele vai fazer um anúncio, meus irmãos, muito, muito importante. E nós, meus irmãos, nós sabemos qual é este anúncio. Eu vou desligar aqui o meu TikTok, tá bem? Deucine, que está aqui connosco. Venha para... comece-me a seguir no Miss de Jesus Apocalipse na veia. Que eu vou ter que desligar aqui. Pode ser que seja por causa de... Por isso é que não deve dar. Espera. Estou a ficar aqui também às escuras. Então, meus irmãos, o que é que nós estamos a ver? O que é que nós estamos a ver, missionária? Nós estamos a ver o Donald Trump a ir aos Emirados Árabes, não é? O que é que a Bíblia diz? Quando ouvirmos falar de paz e segurança, virá a repentina destruição, amém? Meus irmãos, nós estamos a ver ele a fazer os tratados, mas eu quero lhe dizer ao meu irmão que nós sabemos que o anticristo ele vai ter que vir de linhagem judaica, amém? Então, Donald Trump é só uma marionete, amém? É só aquele que anda a preparar o caminho para o anticristo. Porquê, missionária? Porque neste momento o povo judeu lá em Israel está a clamar pelo Messias, meus irmãos, pelo Messias. E quem é o Messias, meus irmãos? Nós sabemos que o povo de Israel não aceitou Jesus como Messias. São ortodoxos. Agora, aqueles que aceitaram Jesus chamam-se messiânicos. Amém? Então, nós estamos a ver o povo de Israel a clamar pelo Messias. E é nesta época, meus irmãos, que nós somos a última geração. Quem é o Messias? É o anticristo. Eles não aceitaram Jesus como Messias, mas vão aceitar o anticristo. E eles vão aceitar este governante que Daniel fala, que firmará com muitos um pacto que durará uma semana, meus irmãos. E quem está a preparar o caminho é Donald Trump. E quem tem todas as evidências para ser o anticristo é Jared Kushner. É o genro do Donald Trump. Porquê, missionária? Porque ele tem feito tratados de paz. Amém? Ele tem feito tratados de paz lá no Médio Oriente. E agora há de vir fazer este tratado de paz que firmará com um pacto que durará uma semana, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos a ver as profecias bíblicas a cumprirem-se diante dos nossos olhos, meus irmãos. Vai ser uma falsa paz. O que é que Jesus diz? Quando ouvirmos falar de paz e segurança, virá a repentina destruição. Então vai vir a repentina destruição. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, nós nesta hora temos que estar preparados para o arrebatamento da igreja. Porque Ele vai nos guardar da hora. Lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz: aquele que o detém será retirado para que depois se manifeste o homem da perdição, com toda a eficácia de Satanás.
Oh meu irmão, o homem da perdição com toda a eficácia de Satanás. Quem é que acha que você é? É o anticristo. Ele vai fazer um tratado de paz de 7 anos, meus irmãos. 3 anos e meio. Ele vai ser uma falsa paz. Os 3 anos e meio ele vai se revelar. Porque ele vai marcar as pessoas, meus irmãos. Quem tiver a marca na mão direita ou na testa, não tem salvação possível, não pode comprar nem vender. Mas isto não é uma história da carochinha, meu irmão. Isto é a Bíblia a cumprir-se diante dos nossos olhos. E quando o Donald Trump vai dizer que vai anunciar um anúncio muito, muito importante, o que é que vocês vos lembram, meu irmão? Sabendo que o Zenro dele está por trás, está nos bastidores, meus irmãos. O genro Donald Trump está nos bastidores, para depois vir a apresentar ao mundo. E o mundo, uau, ele é um mediador da paz, ele trouxe a paz. Porque os judeus já proclamam pelo Jared Kushner. Eu agora não tenho aqui a notícia, mas eles querem o Jared Kushner. Por isso, meus irmãos, nós estamos na última da hora da igreja na terra. É agora. É agora, meus irmãos. Donald Trump vai fazer um anúncio muito, muito grande. Teremos um anúncio muito, muito... Meus irmãos, diz assim, teremos um anúncio muito, muito importante. Dos mais importantes, meus irmãos. E não direi a vocês sobre o que é, mas é muito positivo. É positivo por quê? Porque vai ser mundial, meu irmão. O anticristo ele vai fazer uma falsa paz mundial. Aleluia, o novo governo político, mundial, religioso e uma só única moeda, meus irmãos. A hora é que nós tenhamos a nossa casa em ordem. E o que é a nossa casa missionária? É a nossa vida. Quando a Bíblia fala em casa, fala da nossa vida. Como é que está a nossa vida? Oh meu irmão, eu espero que o meu irmão reflita nesta palavra. Porque isto é o que está a acontecer agora. Vamos ficar atentos aos passos do Donald Trump. Amém? É isso mesmo, irmão Alfredo, estamos no fim dos tempos, os sinais são bem visíveis. Pois é, mas só quem está a dormir no sono da indolência é que não vê, meu irmão. Porquê, missionária? Porque o homem natural não consegue compreender as coisas espirituais porque lhe parece loucura. Então, meus irmãos, a hora é agora. Se você ainda não aceitou Jesus como o Senhor e Salvador, faça-o agora. Eu vou pôr aqui uma carta, amém? Que para quem ficar no arrebatamento da igreja, o que é que tem que fazer? O que é que vai ter que fazer? Porque o arrebatamento, a trombeta vai soar. E nós vamos ser arrancados à força desta terra, arpazo, transformados com corpos glorificados, meus irmãos. Isto não é uma história da carochinha, isto é a Bíblia diante dos nossos olhos. Por isso vamos ficar bem atentos o que é que está a passar na geopolítica, porque está tudo interligado, a geopolítica, o campo religioso que fala da mulher de Apocalipse, sabemos que é o quê? Que é o Vaticano, o falso profeta, o
Papa. Por isso, meus irmãos, vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos, porque a Bíblia, ela se cumpre diante dos nossos olhos. Por isso, meus irmãos, que possamos estar atentos e com a nossa vida em ordem, porque amanhã pode ser tarde demais, meus irmãos, diante do que estamos a ver. Diante do que estamos a ver, meus irmãos, amanhã pode ser tarde demais, se acontece o arrebatamento. E se você fica, você vai ter que fugir do anticristo e vai ser morto, porque somente com a morte você é salvo. Porquê, a missionária? Porque não recebeu, porque negou, continua na mesma YouTube. Pois não entendo, Alexandra. Pronto, mas porque negou a marca. Isto, meus irmãos, foi tudo uma preparação muito bem preparada para agora acontecer o que vai vir, meus irmãos. Meus irmãos, quando nós andamos pelo Espírito Santo, Deus mostra-nos tudo. Como eu já disse aqui, Deus deu-me sonhos antes da PAN, não é? Porque isto aqui, as PAN é para diminuir a população também, já fica bem dito aqui. E as picadas. E eu entrava em vários estabelecimentos e dizia aí, sim, o sistema do anticristo vem aí, um só governo político, um só governo político mundial, religioso e uma só única moeda. E veio logo esta PAN, aconteceu logo tudo, meus irmãos. A seguir, quando começámos a ir a trabalhar, Deus dá-me outro sonho, onde o Senhor vinha à minha casa e dizia: o próximo passo de Deus é o grande reset. Acha que o que aconteceu aqui em Portugal e está a acontecer nos demais países, a mãe dos apagões, que é normal? Não, há uma elite por trás, meu irmão. Isto é preparação para vir o governo mundial, o sistema da besta que nos fala do apocalipse, a nova ordem mundial. E o presidente Klaus Schwab, ele sempre disse que com esta PAN vai ter que haver uma reinicialização, um grande reset. E missionário, o que é um grande reset? Eu faço reset no computador, apago tudo. Eles vão fazer assim na sua conta, reset, sua conta apaga-se toda. O dinheiro vai desaparecer, meu irmão. E eles vão lhe dar um salário básico universal a você e à sua família. Não vai acabar o mundo, Dani Pinto. Não vai acabar o mundo. Mas nós lemos a palavra de Deus, nós seguimos a palavra de Deus e sabemos que o governo mundial vem aí. A nova ordem mundial, um só governo político, religioso e uma só única moeda, o anticristo. E infelizmente, meus irmãos, se nós lemos a palavra de Deus, se nós lermos, se nós virmos a estátua que Daniel viu, amém, o último império, a estátua que Daniel viu no sonho, meus irmãos, tem a ver com os impérios, e o último império é o Império Romano. E o último império é um império que vai ser governado pelo anticristo. Eu vou trazer isto tudo aqui sobre a estátua. Mas como eu estou a dizer, este anticristo vai ter que assentar lá em Jerusalém, porque tudo começa em Jerusalém e tudo acaba lá. Amém? E o mundo está a olhar para Israel e para a guerra. Ele vai trazer o fim. Amém? O que é que nós estamos a ver? Nós estamos a ver Donald Trump a tentar trazer a paz. E como ele está a conseguir. E
quando ouvirmos falar de paz e segurança, virá a repentina destruição, é o que diz Jesus. Pois é, meus irmãos. Porquê, missionária? Porque os judeus, eles não aceitaram Jesus como Messias, mas eles vão aceitar o anticristo. Os judeus nesta altura estão a clamar pelo Messias. Meu irmão, isto não é uma história da carochinha. Por isso, quem ainda não aceitou Jesus, faça-o agora, arrependa-se, porque Jesus não é religião. A religião verdadeira é cuidar dos órfãos, das viúvas e nos guardarmos das corrupções do mundo. Jesus, ele veio ao pecador ao arrependimento. Ele quer vir habitar dentro do seu coração. Ele quer vir fazer morada no seu coração, meu irmão. Quando você aceita Jesus como o Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem, Ele é que vai convencer você do pecado, do juízo e da justiça. Amém? O que está a passar aqui é que vai haver o grande reset, o apagão. Isto é só uma preparação para o que está por vir, porque vai haver um apagão mundial. Quando houver o apagão mundial, você vai ficar sem nada. Será que você está pronto? Salário básico universal, todos igual. Eles vão ter vai haver um governo totalitário, eles vão comandar a sua vida. A Agenda 2030, você não vai ser nada e vai ser feliz. Mas você vai perder a salvação, porque você, se aceitar a marca na mão direita ou na testa, não tem salvação possível. E eu, como estava aqui a ler, meus irmãos, nós estamos a ver o Donald Trump. Quem está nos bastidores é o Jared Kushner, é o genro do Donald Trump. Ele tem raízes judaicas, meu irmão. Ele tem um prédio onde ele também tinha uma fábrica de chips, acho que era isso, que é o número 666. O número da besta é o número 666. Pois é, meus irmãos. Por isso está tudo a acontecer. Eu entrei aqui mesmo só assim para vos dar uma breve palavra, mesmo para vocês verem o tempo que nós estamos a viver, amém? Não é hora de brincadeira, não. É hora de olharmos para o alto. Jesus diz para olharmos mais para as coisas do alto do que as coisas terrenas. Porquê, missionária? Porque tudo aquilo que vemos é passageiro, mas tudo aquilo que não vemos é eterno. Não é acabar o mundo, Dani. Você tem que estudar a Bíblia, você tem que vir para Jesus. Não vai acabar o mundo. O mundo vai ser governado pelo anticristo durante 7 anos. Mas ele vai lhe dar um salário básico universal. E isto eles já falam, a nova ordem mundial, já não escondem. Vem a nova ordem mundial, um governo político, religioso e uma só única moeda. Isto do Covid é uma preparação. É uma preparação completamente. Acha que isto aqui do Covid, as picadas, é para diminuir a população? Sim, é para diminuir a população, porque muita gente está a morrer. A verdade tem que ser dita. A Bíblia foram homens e mulheres cheios do Espírito Santo, os profetas, amém? Assim como eu e os irmãos que seguem a palavra de Deus, nós hoje já não andamos mais pela carne, andamos pelo Espírito Santo. O que era a missionária Marisa quando era do mundo? Eu era modelo fotográfico, ex-modelo fotográfico, bailarina de cantores, uma mulher que gostava de sair à noite, beber, andar nas noitadas, e Jesus transformou a minha vida. E hoje em dia sou uma mulher cheia do Espírito Santo, pela sua misericórdia, pelo poder de Deus, amém? Que eu não mereço, mas Ele me escolheu, assim como escolheu a você, Dani. Você não está na minha live por acaso. Se você fosse a única pessoa neste mundo, Jesus, Ele cumpria a mesma missão para ir até à cruz do Calvário, para lhe dar a salvação eterna.
porque nós estamos a ver aqui um mundo físico, mas há um reino espiritual, há anjos e demónios a batalharem pela nossa alma. O homem natural, ele não entende, porque a palavra de Deus diz, o homem natural não entende as coisas espirituais porque lhe parecem loucura. Inspirado pelo Espírito Santo. Eu não vou estar aqui a falar porque nós temos que crer, amém. A Bíblia diz para provarmos a Deus, amém. Você entra no seu quarto, ajoelha-se e prova a Deus que Ele vai se revelar a si, em sonhos, em visões, Ele vai se revelar a si. Amém, João Carlos, irmão João Carlos, sejam bem-vindos, amém. Agora quem ainda não aceitou Jesus, diga-me aí nos comentários, amém. Foi uma breve palavra, amém. Vamos ficar atentos, amém. Vamos pôr a nossa casa em ordem, a casa simboliza a nossa vida, porque o que está a acontecer no mundo é cumprimento das Escrituras. Jesus vai dizer, céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Então queira o homem queira ou não queira, o Apocalipse vai se cumprir, mas eu e você, meu irmão, eu quero lhe dizer, nós somos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados, aquele que lê, aquele que guarda as palavras da minha profecia, não é? Porque o tempo está próximo. Bem-aventurados que leiam, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nelas estão escritas, porquanto o tempo deste evento está às portas. Os 4 cavaleiros do Apocalipse estão posicionados para a humanidade, meu irmão.